Bom dia, eu resolvi gravar, eu tomando meu cafezinho aqui da manhã, porque eu quero passar uma mensagem para vocês, tá? Mas antes disso, eu peço a vocês que não deixem de dar um joinha lá, tá? E se inscrever no meu canal, tá? Dá uma força lá pra Baiana, legal. Não deixa não, vamos ajudar a Baiana aí, tá? E deixa eu falar pra vocês que essa madrugada, às 6 horas da manhã, eu acordei e comecei a falar com Deus, né, na madrugada. E Deus, bem dizer, ele falou, faz isso que eu tô te falando, vai lá de manhã, fala de mim, grava essa de manhã, você tá tomando café e fala o que eu faço pra você. Poxa, gente, Deus faz tudo pra mim, tudo ele faz pra mim, eu boto ele tudo em primeiro lugar. Deus, eu sempre uso essa palavra, que Deus é provador, ele prova, tem provado todos os dias da minha vida. Ontem, um calor terrível estava aqui na minha casa, porque minha casa é muito quente. Eu estou com 4 ventiladores canalhados, porque a minha neta é uma benção, né? Onde elas botam a mão, ela não constrói, elas destrói. Então eu estou com 4 ventiladores quebrados, sem ter possibilidade de mandar consertar, entendeu? Mas tudo bem. O que aconteceu ontem, um calor terrível, eu pensando, como é que eu vou dormir? Se eu estou resfriado, eu fico sufocado, tem que ter um ventilador. Vai dar ruim, não vai ficar bom para não dormir hoje. Mas o que aconteceu? Eu, de repentemente, eu sentei no sofá e veio aquilo assim, vai lá e mexe no ventilador. O que eu fiz? Levantei, fui lá onde está o ventilador, eu ia pegar o grandão, mas não, eu peguei o pequeno. Aí vim para a cozinha, liguei e falei, alguma coisa aconteceu aqui, porque de repente ele parou assim do nada. Quando eu vi meus irmãos, meus queridos, tava um fiozinho arrebentado e uma plaquinha. Aí o que eu fiz? Eu peguei aquela plaquinha e encostei. Quando eu encostei no fio, ele começou a rodar. Eu falei, ô Glória! Eu peguei, tirei a ponta do fio, enrolei naquela plaquinha, peguei uma fita, enrolei na fita para poder, né, segurar ele ali, e liguei, botei ele lá no chão, na sala ali, e ele começou a rodar, e rodou a noite toda. Então isso aí, gente, é Deus que faz na vida da gente, né? Porque a gente, quando tem fé no Senhor, ele faz tudo. Quando ele fala, eu estou no comando, é porque ele está mesmo. Ele entra no comando da nossa vida, porque ele entra mesmo. Nós temos que deixar ele ser prioridade na nossa vida em tudo, tudo. Eu passei por um problema de saúde, fiquei sem caminhar para a igreja, né? Mas eu orando dentro de casa não é a mesma coisa, nós temos que se congregar com os irmãos, porque nós na igreja, nós estamos nas igrejas, está todo mundo numa só fé, todo mundo num só louvor, entendeu? Então aquilo é uma comunhão. Então Deus ali, ele está ali presente, recebendo aquele louvor, aquelas palmas para ele, entendeu? Deus é muito importante, gente, muito importante mesmo. Então aqui, eu estou falando isso aqui, não é para dizer que ele converteu ninguém não, nem sou pastor também não, eu estou falando isso porque aconteceu na minha vida e eu quero que vocês façam a mesma coisa, confia no Senhor, ama o Senhor. Eu já não peço mais nada a ele não, gente, eu só falo de manhã, Senhor, obrigado, eu só agradeço e falo para ele, eu te amo, e quando vejo que as coisas estão passando por um problema difícil, eu falo, Senhor, o Senhor é provedor na minha vida, o Senhor proverá. Entendeu? Quando acaba algum alimento aqui na minha casa, eu falo, ô Glória, Deus proverá, e Deus provê mesmo. Ele provê mesmo. Daqui a pouco aparece do nada, aparece uma ajuda, e aquilo ali aparece ali pra gente desfrutar daquilo ali. Então Deus é muito maravilhoso. Então, eu estou passando isso pra vocês porque eu senti vontade de falar, tá bom? Então eu vou participar do meu cafezinho aqui da manhã, tá? E qualquer dia vocês vão conhecer meu rostinho. O meu e do meu cameraman, que é uma benção, tá? Meu cameraman é uma benção, tá? Eu vou mostrar aí pra vocês. Vou pedir a minha neta pra gravar nós dois juntos, pra vocês conhecerem ele e eu, tá bom? Então, continua aí, tá? Dando joinha aí, inscrevendo aí no meu canal, dando um ok aí, porque eu conto com vocês também. Entendeu? Abaixo de Deus eu confio em vocês também, tá bom? Preciso de vocês. Entendeu? Nós precisamos primeiramente em Deus, depois
de vocês também, né? Porque sem uma ajuda, aqui na terra que nós estamos, fica difícil. Ele lá de cima, ele ajuda, ele abre caminho. E aqui embaixo, ele ajuda quem ajuda a gente também. Entendeu? Então é isso aí que eu quero falar para vocês, tá? Porque Deus tem provado muita coisa boa na minha vida, muito mesmo, graças a Deus. Porque aquele negócio, a nossa família é o quê? Nosso marido, nossos filhos, nossos netos, é uma família. A minha família é pequena, é 2 netos que convivem comigo aqui comigo, minha filha, meu filho e meu esposo, entendeu? E então é uma família pequena, mas a gente tá sempre assim, tudo junto. Se nós passarmos o sufoco, a gente passa junto. Daqui a pouco clareia tudo, clareia para eles também, entendeu? E assim a gente vai vivendo a vida até o Papai do Céu chamar a gente para a gente acertar as contas lá com ele, né? A gente tem muita conta para acertar, né? Muita conta, gente. Olha, eu principalmente, gente, vocês não têm ideia como eu tenho troço para acertar com o papai lá. Tô aqui tentando me consertar, tá? Porque 100% a gente não é, não adianta. Aquele que fala que não peca é mentiroso. E aquele que diz que não tem pecado também é mentiroso, entendeu? Porque nós pecamos, nós erramos, só que nós temos que tentar se consertar. Porque também não adianta você pedir perdão aqui e chegar na minha frente e pecar outra vez. Não, nós temos que pedir perdão e não tentar fazer outra vez, tá bom? Para que o Papai do Céu nos perdoe mesmo, entendeu? E toca profundamente nos nossos corações, tá bom? Desculpa aí se eu estou abandonando vocês com a palavra de Deus, mas é o que eu tenho para falar hoje de manhã, nessa segunda-feira maravilhosa, esse sol lindo, que vai ser uma bênção na minha vida e na vida de vocês. Porque vai ser uma benção mesmo. Viu que sol tá lindo e maravilhoso? Ó, vou comer o bolinho que vai entrar no meu canal. Já esse bolinho que eu fiz, passei passo a passo pra vocês. Esse bolinho aqui maravilhoso. E vou tomar meu cafezinho aqui, tá bom? Aí, ó, um beijão do coração pra vocês, que eu amo todos aqueles que eu passei comigo, eu amo de coração. Eu já amo as pessoas sem eu conhecer, imagina eu conhecendo, tá bom? Um beijão.